Boa noite, pessoal. Bom, vamos falar hoje um pouquinho, né, dentro das terapias holísticas, do atendimento ao cliente, tá? Ah, uma das coisas mais importantes que a gente tem que reforçar no grupo, e eu vou postar bastante material aí para vocês, é da ficha de anamnese. A ficha de anamnese, em qualquer profissão que tenha o contato com uma pessoa para trabalhar alguma limitação, algum problema, algum desequilíbrio, nós temos que ter essa ficha de anamnese para dar acompanhamento a esse tratamento. Então, a importância da ficha de anamnese é que ela tem que ter ela tem primeiro que ter a cara do terapeuta. Então, não adianta vocês pegarem fichas, milhões de fichas. Desde que eu trabalho com terapia, nenhuma ficha foi adequada, tá? Eu tive que montar a minha, a gente faz a da gente. Eu usei de vários terapeutas, peguei emprestado conteúdo de vários terapeutas e criei a minha. Então, façam isso. A primeira coisa que vocês devem fazer é criar a de vocês, certo? Outra coisa, né? Então, a primeira coisa, você vai receber um cliente, você tem a ficha da anamnese. O pessoal fala assim, porque minha mãe que fala assim, mas não é cliente, é paciente. Não é paciente, tá? Nós não somos, o terapeuta, ele não é médico, ele não tem paciente. Nós temos clientes, tá? O nosso trabalho não é um trabalho em que a gente possa designar o termo paciente para o nosso... para o público-alvo que nós trabalhamos, tá? O correto é cliente. A nossa ficha de anamnese deve conter algumas coisas que são básicas, como nome da pessoa, estado civil, telefone, endereço. Isso é o básico da ficha. E depois a gente tem que contemplar nessa ficha as coisas que são relevantes para o nosso trabalho. Então, o que você vai trabalhar na pessoa? Como eu vou trabalhar chácara, então eu vou fazer uma análise de cada chácara ali da pessoa e vou anotar, tá? O que cada chácara está me dizendo ali, né? Eu faço a medição dos chakras com os instrumentos da radiestesia e também faço alguns atendimentos paralelos ao Reiki, tá? Quando eu sou reikiana, né? Eu sou terapeuta reikiana, mas eu não trabalho só o Reiki, tá? Numa sessão eu trabalho o Reiki, cromoterapia, cristaloterapia, aromoterapia, fitoterapia. Então eu trabalho a psicoterapia, que eu faço um trabalho com a criança interior, o sagrado feminino. Então eu vou trabalhando vários aspectos. Então a ficha da anamnese, ela é importante para você também se controlar, porque vai chegar num ponto que você vai falar assim, nossa, o que eu fiz com essa cliente semana passada, né? Então, você tem ali, tendo uma ficha, você anota, dia 21/6, eu trabalhei o equilíbrio dos chakras, com meditação guiada. Dia tal, eu trabalhei aromaterapia com tal coisa. Então, vocês têm ali o controle. E sempre vão tendo feedback. Tá? Hoje eu tive um feedback tão maravilhoso. Eu recebi uma cliente aqui que ela tinha medo, mas o medo dela era assim, incontrolável. E ela mora sozinha. Então, a vida dela era muito difícil. E agora, já faz um ano, né, que a gente está trabalhando. Hoje ela veio e ela falou assim, hoje é aniversário, faz um ano que eu tô com você. Eu falei, que legal, né? E ela falou para mim assim, e eu sou outra pessoa. Eu estou tão feliz porque hoje eu sou outra pessoa. Então, assim, a gente precisa ter um controle para a gente também saber ter o feedback. Tá dando certo o meu tratamento? O que eu estou trabalhando com essa pessoa tá legal? Melhor mudar? Vou trabalhar outra coisa? Então, isso é muito importante para o terapeuta. Dentro do meu trabalho, quais as ferramentas que eu posso usar para essa pessoa nesse quadro? Vamos usar a menina do medo, né? Como exemplo. Ela chegou aqui a primeira vez, eu fiz a ficha da anamnese dela e ela era muito ansiosa e tinha muito medo. E aí começamos, né? Fui usando, fui pegando as ferramentas, a gente vai preparando, né? Pode fazer também uma anamnese antes, né, do tratamento. Eu sempre faço isso. No dia, a pessoa, hoje é fulana e ciclana. Então, hoje eu vou ver o que eu vou fazer com a fulana hoje. O que eu já fiz?
O que que eu posso fazer para mudar, para melhorar? Continuo fazendo o que eu estava fazendo? Então, nós, como terapeutas, a gente precisa procurar. Às vezes eu falo assim, nossa, não tá dando certo isso que eu quero. Aí eu vou procurar reciclagem. Muitas das coisas que eu trabalho hoje foram chegaram até mim através de uma procura para ajudar uma pessoa. Então, cada vez que eu tenho um desafio, chega para mim um caso que eu não me sinto preparada, eu busco mais conhecimento. Ou eu vou ler livro, ou eu vou procurar um curso, ou eu vou fazer uma capacitação. Então a gente, né, busco vídeos para assistir sobre o assunto. Autismo é uma coisa que eu estou virando no avesso, TDAH. Por quê? Porque chegam a gente pessoas que você percebe que o problema da pessoa é o TDAH. Uma mãe chegou uma vez para mim e falou assim: meu filho é autista, tem como você trabalhar com ele? E eu sei que o reiki pro autista é muito bacana. Só que, será que só o reiki dá certo, né? Então, cada caso que chega, a gente tem, é um desafio pra gente como terapeuta. E aí a gente tem que buscar, né? Na bibliografia, buscar na internet, buscar nos cursos que a gente tem acesso hoje com acesso virtual, né, cursos online, a gente consegue fazer muita capacitação, muita coisa para dar um up no nosso trabalho. Então, tenham isso em mente, que vocês têm que conhecer a pessoa, vocês têm que focar o que precisa ser mudado e vocês precisam ter feedback. Tá melhorando? Não tá? Então vamos atrás de algo para melhorar, né? Então isso é importante. A ficha de anamnese para vocês é muito importante. Bom, segundo momento, ouvir. Às vezes a pessoa chega e ela quer conversar, tá? Acontece muito da gente só sentar e ouvir. Eu já aconteceu de eu ficar ouvindo, e no final eu falava assim, e o que você acha? E a própria pessoa mesmo me dá a resposta, porque ela queria só pôr para fora aquilo, entendeu? Ela sabia o que ela precisava para mudar, mas ela queria pôr para fora, ela queria concretizar aquilo. Então, muitas vezes, só no ouvir, só no dar espaço, só no dar atenção para o cliente, ele próprio ele nos orienta no que o que ele precisa para ocorrer a melhora do quadro dele, né? Então, o terapeuta tem que ouvir, tá? O que a gente pode fazer? Eu geralmente sento a pessoa, né? Lá dentro tem 2 banquinhos e a maca. Aí eu sento com a pessoa muitas vezes e começo, como é que foi tua semana? Aí a pessoa, a semana tava ótima. Tá. E você não sentiu tal coisa? Dormiu bem? Como é que você dormiu essa semana? O que você comeu essa semana? Então, são algumas coisas que às vezes naquele tratamento específico são muito ricas, são informações muito ricas que a gente pode e precisa ter em mãos para a gente trabalhar, tá? Eu não tenho dormido. O que você toma à noite antes de dormir? O que você come à noite para dormir, entendeu? Muitas vezes a gente consegue orientar algumas coisas que a pessoa às vezes não está prestando atenção. E se a gente não tiver esse feedback, né? Se a gente não tiver não buscar essas informações, a gente muitas vezes fica trabalhando numa coisa que não vai ter solução se a pessoa não mudar alguns comportamentos, tá? E para essa mudança de comportamento, a gente tem que ouvir, prestar atenção, deixar a pessoa por para fora, tá? Muitas vezes a pessoa não quer nos dar a informação. Acontece muito do cliente chegar e eu ficar cutucando e não sai. Aí eu parto para uma outra ferramenta que eu uso, que é a constelação familiar. Quando eu parto para essa ferramenta, né, a constelação, a pessoa solta sem querer, porque aí a gente vai constelar aquele problema e a pessoa acaba soltando sem querer. É muito interessante. Então, são ferramentas que eu fui buscando ao longo do meu trabalho para acrescentar nesse trabalho. E assim, gente, nunca termina, porque sempre a gente vai esbarrar com algum problema que a gente não sabe resolver. E aí a gente tem que ser humilde e procurar ajuda. Tá? Então, o terapeuta, ele é uma pessoa que está frequentemente buscando ajuda. Nada pra gente é definitivo, tá? E hoje em dia tem muita novidade, né? Tem muita terapia, tem muita coisa bacana para trabalhar.
Então a gente tem que buscar, tá sempre buscando conhecimento, certo? Outra coisa é o espaço, como que deve ser o nosso espaço? Nosso espaço precisa de higiene, né? A gente precisa ter um espaço higiênico, a gente precisa ter um espaço acolhedor, a gente precisa ter um espaço é, equilibrado, trabalhar a energia no espaço, tá? Medir a energia do espaço, ter plantas, ter coisas que conectem com energia, com né, todo aquele processo energético que vai dar uma sustentação ao nosso trabalho. Não adianta eu fazer uma terapia num lugar que tem um monte de caixa, né? Um monte de caixa assim, empilhada. A pessoa chega e fala assim, nossa, olha a bagunça que tá isso aqui, como é que vai ser, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o espaço, tá? Outra coisa, a gente precisa ter né, as nossas ferramentas sempre à mão, sempre higienizada, né? Sempre, eu trabalho com cristais, eu tenho sempre que estar equilibrando esses cristais, limpando, trabalhando, né? Eu trabalho com reflexologia podal, os cremes eu sempre tenho ali na mão na hora de trabalhar. São coisas assim que são detalhes que a gente, com o tempo, a gente percebe que facilita muito a vida da gente, certo? Então invistam sempre no trabalho de vocês, sempre compre uma coisa nova para ajudar, né? Uma ferramenta nova dentro da área que vocês trabalham. Tenham esse cuidado para vocês estarem sempre à frente, né? Porque a terapia é uma coisa que tem que ter harmonia. Tem que haver harmonia entre o terapeuta e o seu trabalho, entre o terapeuta e o seu cliente. E a nossa terapia, a nossa conexão com nosso trabalho é a capacitação, sempre estar capacitando, sempre estar lendo, sempre estar estudando e também nós temos que ter a conexão com o nosso cliente. De que forma? Proporcionando para ele tudo aquilo que ele precise para ele mudar de padrão. Porque quando a gente trabalha com terapia holística, com terapia alternativa e complementar, a gente trabalha padrões, né? A gente tem que mudar padrões para que essa pessoa mude sua vida. Nós somos meio coaching, né? O trabalho do terapeuta é um trabalho de coaching. A gente tem que estar orientando, observando, buscando soluções. Então, é um trabalho árduo, tá? E o terapeuta que não se recicla, que não se complementa, é um terapeuta que vai ficando para trás. E aí o seu trabalho fica sempre igual, sempre igual, sempre igual. E aí as pessoas falam assim, não vou mais, já deu o que tinha que dar. Não vai melhorar, né? Então sempre vão colocando novidade, trazendo novidade, fazendo dinâmicas com os seus clientes, tá? É a forma como a gente muda muda a vida das pessoas e também traz sucesso para a nossa profissão, tá bom? Então, vamos falar hoje de anamnese e de atendimento, tá bom, pessoal? Bom curso aí!